Vou contar para vocês hoje como que eu comecei a minha primeira empresa de limpeza de casas lá nos Estados Unidos sem falar inglês. Isso mesmo, vem comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês agora. Se ainda não me conhecem, meu nome é Sandro Abraão. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e deixe seu like. E agora eu vou contar para vocês como que foi o passo a passo aí, esse processo de criar a minha empresa de limpeza lá nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta, onde a minha história começou 20 anos atrás. Eu vou começar explicando para vocês o que é uma empresa de limpeza lá nos Estados Unidos. A gente chama de schedule, que é um grupo de casas que você trabalha ali para alguns americanos e você começa, claro, com uma casa, pega uma outra de indicação e assim por diante. Então, a empresa que eu chamo é esse negócio de limpeza de casas. Muitas pessoas falam, isso não é empresa. É sim uma empresa. Tudo que você coloca sua energia, tudo que você trabalha duro e tudo que você entrega um trabalho, um serviço em troca de dinheiro, isso se chama uma empresa. Se você vende aqui no Brasil laranjinha, se você vende o picolé, tudo isso ali na sua casa que você estiver criando, você está fazendo parte do início da sua empresa. Então é muito importante deixar isso claro. Sim, é uma empresa de limpeza de casas. Em relação ao tamanho, claro que isso pode variar. Tem pessoas que têm 10 casas, tem pessoas que têm 100 casas. Inclusive, tem uma brasileira que ficou milionária. Isso mesmo, lá no estado de North Carolina. Vou deixar aqui para vocês verem o post que eu vi esses dias. Fiquei muito orgulhoso aí da história dela também. Ela emprega várias pessoas e com certeza tem vários clientes americanos satisfeitos. Bom, dito isso, eu quero dizer como que eu comecei a minha. Foi o seguinte, primeiro você tem que aprender o trabalho, claro. Quando eu cheguei, eu fiquei na casa de uma amiga que se dispôs a me ensinar a trabalhar. Então, quando ela ia limpar as casas delas, dos clientes dela, eu ia junto, Eu queria ver como que era, como que fazia para aprender, porque o método lá é totalmente diferente. Lá você, dependendo da casa, você limpa uma casa de 3 pisos em 2, 3 horas, gente. Então, assim, é muito diferente mesmo o trabalho. Eles têm um aspirador de pó que às vezes a gente passa na casa toda, então isso se torna mais fácil. Você não precisa varrer e depois passar o pano. Então, assim, isso, claro, vai variar de estado para estado. Por exemplo, na Flórida, eles já não têm muito carpete por causa do calor. Eles têm mais piso, como no Brasil. Então, assim, eu acho mais fácil até na Flórida, apesar de ter que passar, às vezes, o aspirador e depois o pano, do que na Geórgia, porque a Geórgia tem muitas casas de 3 pisos e ali nessas casas tem carpete, tem escada que você tem que subir e descer várias vezes com produto, com aspirador de pó na mão. Então eu acho muito mais trabalhoso ali no estado da Geórgia. Bom, minha amiga então me levou nas casas ali, as primeiras casas, me mostrou quais os produtos eu devia usar no banheiro, para limpar vidro, para limpar o piso, Porque dependendo, tem produtos lá que podem manchar e isso já aconteceu com várias pessoas que trabalham lá na limpeza. Elas mancham o balcão, às vezes caríssimo, Aqueles balcão ali de granito, que a cozinha custa $20 mil, a pessoa às vezes tem um prejuízo, E tem que pagar. Tem o piso que tem que tomar muito cuidado, porque se você mancha um pedaço de carpete, você tem que trocar o carpete do lugar todo, porque senão vai ficar feio, Então, assim, é um risco muito grande, apesar de ser mais fácil, mas você precisa prestar muita atenção em quais os produtos você vai usar, trabalhar com muito cuidado quando você estiver carregando esses produtos. Às vezes você pisa ali na shower, que é onde você toma banho, e você sai com o seu pé molhado, que ainda tem o Clorox, que é como se fosse aqui boa, daí você mancha também o piso. Então são esses detalhes que você vai aprendendo ali, mas eu te falo que em uma semana, se você for bom para aprender, você vai aprender tudo mesmo e você já pode até começar a sua empresa, que foi o que eu fiz. Depois que eu aprendi, eu fui trabalhar de ajudante com uma mulher, A gente chama de helper. Então eu trabalhei com essa mulher fixo durante alguns meses e eram 3, 4 casas todos os dias, era muito cansativo mesmo, a gente saía de casa às vezes 6 da manhã, voltava 6, 7 da tarde, então assim, as casas eram longes, esse é o problema também da Geórgia, é tudo muito longe, não só da Geórgia, claro, mas vários estados ali, os Estados Unidos têm bairros muito longes que às vezes levam até 1 hora ou mais, dependendo do trânsito, do tráfego, para você chegar naquela casa. Depois que eu já tinha trabalhado com essa mulher, realmente eu já tinha muita experiência, eu falei, agora eu vou começar a pegar as primeiras
primeiras casas para minha empresa. Vou abrir, né, o meu negócio também. E, claro, eu precisava de um carro. Eu comprei um carro que depois eu vou contar para vocês em outro vídeo sobre a história aí, como foi o meu primeiro carro, na verdade, da vida, né, que eu fui ter lá nos Estados Unidos. Depois comprei o carro e falei, agora eu vou montar a minha empresa. E eu falei, como que eu vou pegar as casas? O jeito mais fácil na época era você fazer cartões de visita, porque na época, 20 anos atrás, a gente não usava tanto a internet como hoje, e a gente passava esses cartões de casa em casa. Gente, foi cada perrengue, fica aí que eu vou contar pra vocês, passando esses cartões. E olha, como eu era sozinho, né, eu decidi chamar uma amiga que morava na mesma casa pra gente trabalhar junto de sócios. Então eu coloquei a Tatiane, que era a minha sócia, né, a gente fez o cartão Sandro e Tatiane, né, house cleaning, a gente escreve ali, limpeza de casa, a gente escreve também que a gente tem referências, que a gente faz um bom trabalho, que a gente faz um free estimate, que é uma cotação gratuita para o cliente, e pronto, a gente sai passando de casa em casa, gente. Eu passei várias vezes com ela e também eu ia sozinho passar esses cartões nas casas ali, nas caixinhas de correio, então eu ia na contramão. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, vou deixar embaixo para vocês verem como é as casas lá e também a caixinha de correio onde eu passava. A gente não podia colocar dentro, então a gente colocava um imã e as caixinhas são de ferro, então saía pregando ali nas caixinhas, uma por uma. Essa era uma das maneiras de pegar casa. Bom, como eu não falava inglês, eu precisava de alguém para pegar para mim o endereço quando as pessoas ligassem e também alguém que fosse na entrevista comigo. Olha só a dificuldade que a gente passa por não falar inglês. É por isso que eu insisto muito aqui com vocês, para que vocês aprendam inglês, mesmo que vocês não queiram ir para os Estados Unidos. Vai te servir muito aqui no Brasil, você pode dobrar o seu salário ou triplicar ou muito mais, entende? Dependendo da sua profissão, se você falar o inglês. Não perca oportunidades, aprenda o inglês. Eu só fui aprender lá porque eu cheguei aos 19 anos, mas hoje, se você tiver 15 anos, qualquer idade, gente, não perca tempo, vá aprender o inglês. A gente na época tinha um telefone fixo que usava muito e as pessoas deixavam então a mensagem de voz. Olha, aqui é Mary e eu gostaria que alguém viesse fazer aqui uma entrevista para ver quanto vocês vão cobrar para limpar a minha casa e assim por diante. Aí ela deixava o telefone, a gente pedia uma menina para fazer a ligação de volta e conversar com ela, pegar o endereço para que a gente fosse. E no dia a gente chamava essa mesma menina, ela devia ter, gente, uns 12 anos, eu acho, e a gente pagava ela para ligação, acho que $5 e $25 por entrevista. Chegava lá na entrevista, ela pegava e explicava que a gente falava pouco inglês, na verdade não falava nada, e que a gente estava ali para limpar a casa, mas que a gente tinha boas referências e assim por diante. Essa menina, inclusive, gente, na época tinha 12 anos, hoje eu vejo ela aqui nas redes sociais, ela tem 2 filhos, é casada, imagina só como o tempo passou, né? Bom, ela nos ajudou bastante aí, mas o que eu percebi, o americano, ele ficava um pouco receoso por a gente não falar o inglês. Então ele queria alguém que falasse, porque imagina, você vai na casa e ele quer falar para você limpar tal cômodo aquele dia, para fazer um extra limpando tal coisa, e a gente não fala. Então assim, eu vi que a gente estava perdendo muita casa por causa disso. Depois de um tempo, o que eu comecei a fazer, gente? Comecei eu mesmo ligar, e foi aí que eu aprendi inglês, foi na marra mesmo, como dizem os goianos, na tora. E olha, eu ligava pro americano, passava muita dificuldade para entender o endereço, porque eles vão soletrar aquele endereço para você em inglês, então você tem que saber todas as letras, e olha, foi muita dificuldade, mas no fim dava certo. Às vezes a gente pegava a rua com o nome errado, ligava de novo, eles explicavam, eles têm muita paciência. Outra grande dificuldade era achar essa casa. Na época a gente não tinha nem GPS no começo, a gente tinha um mapa, a gente ia lá no computador e imprimia aquela direção passo a passo. Algumas pessoas usavam o mapa, mas eu nunca fui bom com o mapa, então eu preferia ir seguindo o passo. Vire a tal rua, daqui 2 ruas você vai virar, sabe? Era bem complicado. Depois veio o GPS, facilitou bastante e claro, hoje a gente tem na palma da nossa mão com o telefone. Aí eu chegava sozinho na casa porque eu já não queria mais usar a menina, porque eu vi que a gente estava perdendo, né, trabalhos por conta de não falar inglês. Eu pegava e começava a falar com o pessoal do meu jeito. Olha,
que cara de pau, gente, de verdade. Eles perguntavam assim, eles perguntavam alguma coisa, eu falava que não entendia, você pede para repetir, eles repetem, aí eles falavam, e tal, o que você limpa na primeira limpeza, né, e depois, e eu falava para eles assim, I clean everything. Eu aprendi a falar isso aí. I clean everything. Por quê? Everything é tudo, né? Então se eu limpo tudo, tá bom. E aí eu aprendi também o nome específico das coisas que eu limpava. Por exemplo, as portas, os rodapés, né? Tudo isso em inglês. Então eu falava para eles, I clean door, I clean blinds, I clean baseboard, I clean everything. Gente, era muito engraçado, sabe? Foram várias as situações, mas deu resultado. Eu comecei a pegar mais trabalho falando ali o meu pouquíssimo inglês do que com a menina, que eu, igual eu falei pra vocês, fui muito grato, ela ajudou bastante, teve resultado, mas a gente teve mais resultado quando eu comecei a me desenvolver ali do jeito que dava com o meu pouquíssimo inglês. E isso é o que eu sugiro para vocês também, primeiro para aprender o inglês, depois para vocês irem ali do jeito que vocês conseguem, porque o americano ele gosta disso, sabe? Ele vê aquele esforço que você está fazendo e por esse motivo muitas vezes eles vão te contratar, né, para fazer a limpeza. E então foi assim que eu comecei. Foi isso que eu fiz e deu certo, mas a minha primeira casa de todas mesmo, eu até fiz um vídeo aqui no YouTube que o meu cliente estava passando por um momento difícil e ele agora estava virando ali um acumulador. Eu acho que deu para reverter a situação, ele agora está em tratamento e está tranquilo. Então eu acho que melhorou. Depois você confere esse vídeo que está aqui no YouTube também, tá bom? Mas eu vou contar para vocês a história da primeira casa, que foi essa desse cliente, que hoje eu sou amigo dele, isso já tem mais de 20 anos. Eu já tinha feito ali aqueles cartões que eu falei para vocês, né, da limpeza, e um dia eu estava sozinho e fui abastecer o meu carro. Daí eu chegando no posto ali, a gente paga primeiro lá dentro. Se você não tem cartão, você vai lá dentro e paga para abastecer. Eu queria pagar para abastecer e também queria pagar para passar naquelas máquinas que lavam, sabe, o carro. Então eu estava tentando falar para o cara ali do caixa que eu queria pagar gasolina e queria um lava-jato e ele não entendia. Aí tinha esse senhor do lado que ele entendeu o que eu queria, sabe? Ele pegou e explicou pro cara do caixa e ele ainda tirou, lembro direitinho, o dinheiro da minha carteira sim, porque eu não entendi o valor que era. E a gente começou a conversar rapidinho ali com inglês, nada, né? Chegando lá fora, eu falei, poxa, esse cara é gente boa, né? Ele tava abastecendo. E aí eu peguei e falei, vou dar meu cartão pra ele. E assim eu fiz, dei um cartão e falei, olha, você precisando de limpeza, né? Eu faço tal limpeza. E ele, ok. Quando eu cheguei em casa, ele já tinha ligado naquele telefone que eu falei pra vocês e tinha deixado uma mensagem. Daí eu chamei uma grande amiga minha que sempre me ajudou bastante, a Túlia, sou muito grato por ela, e ela foi comigo na entrevista e eu peguei a minha primeira casa para limpar semanal. O que é isso, semanal? A gente fala diarista aqui no Brasil, né? A pessoa que vai uma vez por semana. Lá a gente fala que a gente tem uma casa semanal, ou quinzenal, mensal e assim por diante. Então eu peguei essa semanal, que já era a minha primeira da empresa, e eu todo feliz. E eu fui limpar essa casa sozinho, porque a minha amiga, ela estava trabalhando fixo com outra pessoa e ela só podia trabalhar comigo quando ela tinha tempo. Gente, eu sofri muito nessa casa, sabe, para limpar, porque ele tinha 7 gatos e 5 cachorros. Isso mesmo. Era uma casa muito suja, eu não consegui limpar no primeiro dia, tive que voltar no outro dia, mas ele foi muito gente boa, sabe, me deu lanche ali no dia, ele me deu remédio porque eu não parava de espirrar, sabe, a alergia que eu tenho de gato. Então assim, foi uma aventura, mas eu consegui, ele ficou satisfeito e ficou por muitos anos ali o meu cliente, e a partir dele a minha empresa cresceu, porque ele me ajudou bastante indicando os amigos dele, as pessoas que ele trabalhava também, porque ele era um decorador de casa. Então fica aí a dica, toda vez que você pegar um cliente, faça um excelente trabalho, porque da primeira casa vocês podem acreditar, vão surgir outras. A maioria das pessoas que tem empresa, elas crescem a empresa assim, através de referência, porque é mais fácil hoje, principalmente, né, você confiar em uma pessoa para entregar a chave, porque os americanos entregam para você a chave. Eles muitas vezes não estão em casa, você entra e sai e eles não estão lá, deixam joias, deixam dinheiro, tudo ali, sabe? Então assim, eles quando vêm de referência, eles preferem. Então eu indico que vocês façam um bom trabalho, que vocês vão ter aí muitas referências das casas e vocês vão aumentar a empresa de vocês de limpeza de casa. Bom, essa aqui foi a história de como eu comecei a minha primeira empresa de limpeza de casa lá nos Estados Unidos. Depois disso eu tive várias, eu sempre vendo as empresas ali para fazer um dinheiro. Uma hora eu conto para vocês também como que eu faço essa venda dessas empresas. Muitas pessoas não gostam, falam que é ilegal, mas não é.
tá? As pessoas querem sempre deixar o negócio do outro ali, falar que vale menos, mas enfim, eu já ajudei muitas pessoas também, já dei casas, várias casas para as pessoas, já fiz, sabe, ajudei bastante pessoas que trabalhavam comigo também, pagava bem para essas pessoas, recompensava. E então as outras pessoas, não importa o que elas falam, a gente tem que saber que a gente pode ter uma empresa lá nos Estados Unidos, mesmo sem você falar inglês, mas primeiro aprenda bem o trabalho, tá? Respeite a hierarquia que você vai chegar, você vai ter que aprender com uma pessoa, trabalhar com ela, porque ninguém nasce sabendo as coisas. Você pode querer passar na frente e se dar muito mal por causa disso, por conta, como eu falei, dos produtos, enfim, procure o caminho. Esse aí que eu falei para vocês é um bom caminho de seguir e é um caminho muito rápido para quem chega ali nos Estados Unidos e logo pode ter. Inclusive, como eu falei que eu vendi a minha empresa, você pode comprar também. Só porque se você comprar uma empresa que seja pequena ou grande, você tem que cuidar muito daquelas casas para que você não perca. Faça um trabalho até melhor do que aquela pessoa fazia e vocês não vão perder. Quem perde casa é porque não trabalha bem. Pode ter certeza disso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí da história. Como eu disse, se não se inscreveram no canal, por favor se inscreva, deixe seu like, passe esse vídeo pra frente e bora lá. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu respondo pra vocês. Tchau!